Equação do primeiro grau. Bom, quando cai esses exercícios de equação do primeiro grau, o que nós temos que saber? O que é mais importante? A interpretação dessa equação em exercícios. Então eu coloquei alguns exercícios aqui e vamos tentar interpretá-los para ver como chegaremos a essas respostas. Então é o seguinte, olha só. A questão 1, que é a questão da Fundação Carlos Chagas, que caiu no Tribunal Regional Federal da Primeira Região em 2007, diz o seguinte, olha, certo dia, Veridiana saiu às compras com uma certa quantia em dinheiro e foi a apenas 3 lojas. Em cada loja, ela gastou a quarta parte da quantia que possuía na carteira e em seguida usou R$5 para pagar o estacionamento onde deixou o carro. Se após todas essas atividades ainda lhe restaram R$49, a quantia que Veridiana tinha inicialmente na carteira estava compreendida entre letra A, entre R$20 e R$50, letra B, entre R$50 e R$80, letra C, entre R$80 e R$110, letra D, entre R$110 e R$140, letra E, entre R$140 e R$170. Então o que aconteceu nesse problema aqui? A Veridiana ela tinha X reais, que era o dinheiro que ela tinha na carteira. Ela foi na primeira loja e gastou 1/4 daquilo. Então sobrou alguma coisa. Essa sobra, ela foi para a segunda loja e gastou mais 1/4. A sobra agora ficou diferente, né? Ela foi para a terceira loja e gastou mais 1/4. E depois de todos esses gastos, ela ainda usou R$5 para pagar o estacionamento. E ficou com R$49. Então, quanto que a Veridiana tinha na carteira? Então, para resolver o exercício, nós vamos fazer o seguinte. Ela tinha X reais inicialmente. Aí ela foi na primeira loja e gastou 1/4 desse valor, 1/4 de X. Se ela gastou 1/4 de X, então sobraram a ela 3/4 de X, né? Então, sobrou 3/4 de X. Então, é o seguinte, ela gastou 1/4, sobrou 3/4. É como se eu dividisse o dinheiro dela em 4 partes, né? Ela gastava 1, sobravam 3. Na segunda loja, como ela só tinha 3/4, ela gastou 1/4 disso, porque cada loja que ela entrava, ela gastava 1/4 da quantia que ela possuía. Então, 1/4 de 3/4. 1/4 de 3/4 é a mesma coisa que eu multiplicar 1/4 por 3/4. Multiplicação de frações, numerador vezes numerador, 1 vezes 3, 3, 4 vezes 4, 16. Então, vai dar 3/16 de X. Então, o que ela já gastou até agora? Ela gastou 1/4 na primeira loja e 3/16 na segunda loja. Para eu saber o gasto dela, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum dessas duas frações de 4 e 16 e vou fazer soma de frações. MMC de 4 e 16 vai dar 16. Vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então, 16 dividido por 4, 4. 4 vezes 1x, 4x. 16 dividido por 16, 1. 1 vezes 3x, 3x. Então, 4x mais 3x, 7x 16. Então, olha só, na primeira loja ela gastou 1/4, na segunda loja ela gastou 3/16 da quantia que ela possuía inicialmente. Então, até agora, somando a primeira com a segunda loja, ela já gastou 7/16 da quantia, ou seja, 7/16 de X. Então, se ela gastou 7/16 de X, logo está sobrando para ela 9/16 de X. Por quê? Porque agora é como se eu dividisse a quantia em 16 partes. Ela gastou 7, ainda sobram 9. Bom, com 9/16 que estão sobrando agora, é a quantia que ela vai para a terceira loja. Na terceira loja vai gastar 1/4 dessa quantia, porque em cada loja que ela vai, ela gasta 1/4 da quantia. 1/4 de 9/16 é a mesma coisa que 1/4 vezes 9/16. Então, 1/4 vezes 9/16 vai ficar 1 vezes 9, 9. 4 vezes 16, 64. Então, na terceira loja, ela gastou 9/64 de X. Então, somando os gastos nas 3 lojas. Na primeira loja com a segunda loja, eu já fiz a soma dos gastos. Deu 7/16 de X. Somando o gasto da terceira loja, 9/64 de X. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum entre 16 e 64. Tirando o MMC de 16 e 64, o resultado vai dar 64. Portanto, 64 dividido por 16
dá 4. 4 vezes 7x, 28x. 64 dividido por 64 dá 1. 1 vezes 9x, 9x. 28x mais 9x, 37x. Então, ela gastou nas 3 lojas 37,64 da quantia que ela possuía. 37,64 de x. Então é o seguinte, se Veridiana gastou 37,64 da quantia que ela possuía, sobrou então a ela 27,64. É como se eu dividisse essa fração em 64 partes e gastasse 37. Se eu gastei 37, sobram 27. Então sobram 27,64 de x. E esses 27,64 de x que é a sobra seria igual a 49. Só que por que não é igual a 49? Porque o que sobrou, ela tirou R$5, pagou no estacionamento e aí sim sobrou 49. Portanto, o que sobrou realmente não foi 49. No final dos gastos das 3 lojas, a sobra foi 54, que é 49 mais 5. Então, já que usou os R$5 para pagar o estacionamento, né, ela sobrou para ela R$54. Então vai ficar o quê? 27,64 de x igual a 54. 27x, se eu multiplicar cruzado, o denominador de 54 é 1, então vai ficar 27x vezes 1, 27x. 64 vezes 54 vai dar 3.456. Logo, 27x é igual a 3.456. X sozinho vai dar 3.456 dividido por 27. 3.456 dividido por 27 igual a 128. Portanto, a resposta correta é a opção D, ou seja, Veridiana tinha inicialmente na carteira, a quantidade que ela tinha inicialmente na carteira estava compreendida entre 110 e 140 reais. Já que a resposta deu 128, estava compreendida entre esses dois valores. Portanto, a resposta correta é a opção D. A questão 2 também é uma questão da Fundação Carlos Chagas, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, caiu em 2007 e diz o seguinte: pelo controle de entrada e saída de pessoas em uma unidade do Tribunal Regional Federal, verificou-se em certa semana que o número de visitantes na segunda-feira correspondeu a 3/4 do número de visitantes da terça-feira. E este correspondeu a 2/3 do número de visitantes da quarta-feira. Na quinta-feira e na sexta-feira, houve igual número de visitantes, cada um deles igual ao dobro do da segunda-feira. Se nessa semana, de segunda a sexta-feira, o total de visitantes foi 750, o número de visitantes na segunda-feira foi 120, na terça-feira foi 150, na quarta-feira foi igual ao da quinta-feira, na quinta-feira foi igual ao da terça-feira, na sexta-feira foi menor do que o da quarta-feira. Para eu montar esse problema aqui, como eu tenho 5 dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu vou olhar aquele dia que não está dependendo de ninguém. Olha só, o exercício fala o seguinte: segunda-feira correspondeu a 3/4 do da terça-feira. Então, segunda-feira, o valor de segunda-feira está dependendo do valor da terça-feira para eu poder fazer 3/4. Como um depende do outro, eu não começo por ele. Da terça-feira correspondeu a 2/3 da quarta-feira. Então, olha só, a terça está precisando do valor da quarta para poder fazer 2/3. Então, a terça-feira depende de quarta-feira. Então, eu não começo por terça-feira também. Da quarta, não está dizendo nada. Só fala o seguinte: na quinta-feira e na sexta-feira houve igual número de visitantes. Cada um deles igual ao dobro do da segunda-feira. Ou seja, a quinta-feira e a sexta-feira depende do valor da segunda-feira para que eu possa fazer o dobro dos valores. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar o exercício pela quarta-feira, já que quarta-feira não tem nenhum valor, quarta-feira não depende de ninguém. Então, eu chamo o quarta-feira de X. Então, é o seguinte, para resolver esse exercício, faremos da seguinte maneira. Colocamos aqui segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Quarta-feira eu chamei de X. Como a terça-feira é 2/3
terços do valor da quarta-feira, então eu chamei a terça-feira de 2 terços da quarta, 2 terços de x. Como a segunda-feira foi 3 quartos do valor de terça-feira, eu estou chamando aqui a segunda-feira de 3 quartos vezes 2 terços de x, ou seja, 3 vezes 2, 6x, 4 vezes 3, 12. 6x sobre 12 simplificando vai dar x sobre 2. Então, o que está acontecendo? Na segunda-feira, que é x sobre 2, vai ser a metade da quarta-feira. O exercício diz o seguinte ainda, ó, que na quinta e na sexta-feira houve números iguais de visitantes. Só que esses números foram o dobro do da segunda-feira. Então é o seguinte, se a segunda-feira deu x sobre 2, quando eu multiplico por 2, vai ficar 2x sobre 2. Simplificando 2 com 2 vai ficar x. Então, quinta e sexta-feira, que é o dobro da segunda-feira, foram x e x. Já que eu quero saber o valor de cada um, o que eu sei aqui é o seguinte, ó, que na quarta, na quinta e na sexta, como tudo é igual a x, houve número igual de visitantes, tanto na quarta, quanto na quinta, quanto na sexta. Na segunda-feira foi metade da quarta, metade da quinta, metade da sexta, e na terça-feira 2 terços da quarta, ou 2 terços da quinta, ou 2 terços da sexta. O valor que eu encontrar em x aqui equivale ao número de visitantes que teve na quarta-feira, ou na quinta-feira, ou na sexta-feira, já que os valores são iguais. Então, somando x sobre 2, que é da segunda-feira, mais 2 terços de x, que é da terça-feira, mais x, que é da quarta-feira, mais x, que é da quinta-feira, mais x, que é da sexta-feira, vão dar 750 visitantes. Já que o exercício diz que nessa semana houve 750 visitantes. Eu agrupando esse x mais x mais x, ficou x sobre 2, mais 2x sobre 3, mais 3x igual a 750. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum de 2, 3, 1 e 1. O 3x tem denominador 1. O 750 tem denominador 1. Tirando o MMC de 2, 3, 1 e 1, o resultado é 6. Então é o seguinte, olha só, vou pegar o MMC, que é o denominador comum a todos agora, vou dividir pelo denominador e vou multiplicar pelo numerador. Então, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes x, 3x. Mais 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2x, 4x. Mais 6 dividido por 1, 6 vezes 3x, 18x. Igual 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 750, 4.500. Se o denominador é comum a todos, e eu tenho sinal de igual, como equação do primeiro grau, equação do segundo grau, quando o denominador é igual a todos, eu posso cortar esse denominador, eu posso eliminar. Então, eliminando os denominadores, vão ficar só os numeradores. 3x mais 4x mais 18x igual a 4.500. 3x mais 4x vão dar 7x. 7x mais 18x, 25x. 25x é igual a 4.500. X sozinho vai dar 4.500 dividido por 25. 4.500 dividido por 25 igual a 180. Então, o que eu posso concluir? Que na quarta-feira houve 180 visitantes, na quinta-feira houve 180 visitantes, na sexta-feira 180 visitantes. Na segunda-feira houve o quê? A metade de x. O que é metade de x? X dividido por 2. 180 dividido por 2, 90 visitantes. E na terça-feira, 2 terços de x, ou seja, 2 vezes 180, 360. 360 dividido por 3, 120 visitantes. Então, teve 90 visitantes na segunda, 120 visitantes na terça, 180 visitantes na quarta, 180 visitantes na quinta e 180 visitantes na sexta. Vocês podem reparar que o enunciado do exercício foi o seguinte. Letra A, segunda-feira foi 120 visitantes. É falso. Na segunda-feira, teve 90 visitantes. A letra B fala o seguinte, terça-feira teve 150 visitantes. Falso também, porque como nós fizemos aqui, não é 2 terços de x? 2 terços de x deu 120 visitantes. Portanto, a terça-feira foram 120 visitantes. A opção B está errada.
Na letra C, quarta-feira foi igual a quinta-feira. Opção correta. A quarta-feira teve 180 visitantes, a quinta-feira também teve 180 visitantes. A opção está correta. A letra D, quinta-feira foi igual de terça-feira. Falso. Quinta-feira teve 180 visitantes. Terça-feira teve 120 visitantes. Então a opção aqui não está correta, está incorreta. E a letra E, sexta-feira foi menor do que o de quarta-feira. Falso também, porque eu fiz o exercício e vi que na quarta-feira teve 180 visitantes e na sexta-feira teve 180 visitantes. Portanto, sexta-feira foi igual ao de quarta-feira e não menor do que o de quarta-feira. Então, a opção correta desse exercício número 2 é a letra C. Quarta-feira teve o mesmo número de visitantes do que quinta-feira. Próxima questão. Questão 3. Fundação Carlos Chagas, Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Está dizendo o seguinte. Um lote de 9.000 disquetes foi colocado em 4 caixas de tamanhos diferentes, de forma que o número de disquetes colocados em cada uma correspondia a 1/3 da quantidade colocada na anterior. O número de disquetes colocados na letra A, primeira caixa, foi 4.075. Segunda caixa foi 2.025. Terceira caixa foi 850. Quarta caixa foi 500. Quarta caixa foi 255. Então é o seguinte, a primeira caixa tinha X disquetes. A segunda caixa são 4 caixas. Eu vou enumerar a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Eu sei que a segunda foi 1/3 da primeira. A terceira foi 1/3 da segunda. Aí a quarta foi 1/3 da terceira. Só a primeira que não tem nada a ver com ninguém. Portanto, eu vou começar por ela. Começando por ela, a primeira teve X disquetes. A segunda caixa teve 1/3 de X, que foi 1/3 da primeira caixa. Então, 1/3 de X disquetes. Na terceira caixa foi 1/3 de 1/3 de X, ou seja, 1/3 de 1/3, que esse 1/3 é a segunda caixa. 1/3 da segunda caixa é 1/3 de 1/3. Multiplicando 1/3 vezes 1/3 vai ficar 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. Então a terceira caixa teve 1/9 de X. Já a quarta caixa, ela teve 1/3 de 1/9 de X. Multiplicando 1/3 por 1/9 vai ficar 1 vezes 1, 1. 3 vezes 9, 27. Vai ficar 1/27 de X. Para eu descobrir esses valores aqui, o que eu vou fazer? Eu vou somar os disquetes das 4 caixas. X mais 1/3 de X mais 1/9 de X, que é o da terceira caixa, mais 1/27 de X, que é o da quarta caixa, e vai ter que finalizar em 9.000 disquetes. Então, o que eu tenho que fazer? Tirar o MMC de 3, 9 e 27. Tirando o MMC de 3, 9 e 27, o resultado será 27. 27 dividido por 1, 27, vezes x, 27x. O que eu estou fazendo? Pegando o mínimo múltiplo comum, dividindo pelo denominador e multiplicando pelo numerador. Então, 27 dividido por 1, 27 vezes x, 27x. Mais 27 dividido por 3, 9. 9 vezes 1x, 9x. Mais 27 dividido por 9, 3. 3 vezes 1x, 3x. 27 dividido por 27 dá 1. 1 vezes 1x, 1x. Então ficou o seguinte, somando esses x aí. 27x mais 9x, 36x. 36x mais 3x, 39x. Mais x, 40x. 40x sobre 27, isso equivale a 9.000 disquetes. X sozinho é o que, então? Vou multiplicar cruzado. Qual que é o denominador de 9.000? Não é 1? Então, olha só. 40x vezes 1 dá 40x. 9.000 vezes 27 vai dar um valor qualquer que eu não preciso de multiplicar agora. Então, vai ficar o seguinte. Vai ficar x sozinho é 9.000 vezes 27 dividido por 40. Então, olha só, x vai ser 6.075. Portanto, tem 6.075 disquetes na primeira caixa. Na segunda caixa, vai ter o quê? 1/3 de 6.075. O que é 1/3 de 6.075? 6.075 dividido por 3. 6.075 dividido por 3 vai dar 2.025.
Na terceira caixa é 1/9 de x. X não é 6.075, então vai ficar 1/9 de 6.075. 1/9 de 6.075 é o mesmo que 1 vezes 6.075 sobre 9. 1 vezes 6.075, 6.075 dividido por 9 vai dar 675. E a quarta caixa é 1/27 de 6.075. 1/27 de 6.075 é 1 vezes 6.075 dividido por 27. 1 vezes 675, 1 vezes 6.075 é 6.075. Dividido por 27, o resultado é igual a 225. Então, tem 6.075 disquetes na primeira caixa, 2.025 disquetes na segunda caixa, 675 disquetes na terceira caixa e na quarta caixa 225 disquetes. Bom, as respostas dizem o seguinte: primeira caixa foi 4.075, está errado. A primeira caixa foi 6.075 disquetes. Na segunda caixa foi 2.025, é a opção correta, letra B. Terceira caixa está dizendo aqui que foi 850 disquetes. É falso, na terceira caixa deu 675 disquetes. E na quarta caixa, na letra D está falando que é 500, na letra E está falando que é 255. Falso também. Por quê? Porque na quarta caixa teve 225 disquetes. Portanto, a única opção correta que nós temos nesse exercício aqui é a opção B. Na segunda caixa foram colocados 2.025 disquetes. Questão 4. É uma questão também da Fundação Carlos Chagas, que caiu no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 2008, e diz o seguinte: certo ano, 3 técnicos em segurança registraram um total de 1.080 ocorrências não rotineiras. Sabe-se que o primeiro registrou 547 delas, enquanto que as registradas pelos outros dois diferiam entre si de 53 unidades. Nessas condições, a maior quantidade de ocorrências registradas por um desses dois técnicos é o número, letra A, primo, B, par, C, divisível por 3, D, múltiplo de 4 e letra E, divisível por 5. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou colocar lá as ocorrências que foram registradas pelos 3 técnicos. O primeiro técnico, antes ele registrou, no segundo e o terceiro. O primeiro técnico, eu vou falar que ele registrou 547 ocorrências. O segundo e o terceiro, eu não sei quanto. Só sei que a diferença entre os dois deram 53, ou seja, um técnico registrou 53 ocorrências a mais que o outro. Então, eu posso chamar o primeiro técnico de 547, o segundo técnico de X mais 53, já que ele teve 53 ocorrências a mais que o outro, e o outro terceiro técnico de X. Então é o seguinte, se eu somar tudo, eu tenho lá X do terceiro técnico, mais X mais 53 do segundo técnico, mais 547 do primeiro técnico, vai dar o quê? 1.080 ocorrências. Se eu somar X mais X, vai dar 2X. 53 mais 547 vai dar 600. Então vai ficar 2x mais 600 igual a 1.080. 2x vai ser o quê? 1.080 menos 600. Quanto que é 1.080 menos 600? 1.080 menos 600 equivale a 480. X sozinho é o quê? 480 dividido por 2. O número que está perto do x, ele está multiplicando o x. Se ele está multiplicando o x, ele passa dividindo. Então, x é igual a 480 dividido por 2. 480 dividido por 2, 240. Então, o que eu posso concluir aqui? Que o primeiro técnico registrou 547 ocorrências. O segundo técnico foram x mais 53 ocorrências, ou seja, x mais 53, 293 ocorrências. E o terceiro técnico registrou 240 ocorrências. A pergunta do exercício é o seguinte: nessas condições, a maior quantidade de ocorrências registradas por um desses dois técnicos é o número... Bom, a maior quantidade, nesse caso aqui, foi o 293, porque o outro é 240. Um desses dois técnicos, já que o primeiro não conta, que ele registrou 547 ocorrências. Então é o seguinte, 293 é um número primo.
Como 293 é um número essencialmente grande, é um número grande, eu não vou preocupar em saber se ele é primo ou não. De repente ele é primo, de repente a resposta é A, mas o que eu vou fazer? Eu vou testar as outras para ver. Será que o 293 é par? Todo número terminado em 3 não pode ser par, ele é ímpar. Então a resposta B não é. 293 é um número divisível por 3? Quando que o número é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos der um número divisível por 3. Se eu pegar o 293, olha só, somar os algarismos. 2 mais 9 mais 3. 2 mais 9, 11. 11 mais 3, 14. 14 é divisível por 3? Não, 14 não é divisível por 3. Portanto, o número 293 também não é divisível por 3. Então, a resposta C está eliminada. Resposta D. 293 é um múltiplo de 4? Se um número é múltiplo de um outro, quer dizer que ele é divisível por ele. Ou seja, será que 293 é divisível por 4? Um número divisível por 4 é aquele que termina em 00 ou os dois últimos algarismos dão um número divisível por 4. Bom, os dois últimos algarismos é 93. 93 dividido por 4 não é uma divisão exata. Se não é uma divisão exata, portanto, o número não é múltiplo de 4. Então, a letra D está eliminada. Letra E. 293 é divisível por 5? Quando que o número é divisível por 5? Quando ele termina em 0 ou termina em 5. Se eu olhar o último algarismo do 293, eu vou ver que é o número 3. 3 não é 0 nem é 5, portanto, não é divisível por 5. Portanto, sobrou somente a primeira opção. O 293 é um número primo. O que é número primo? Número primo é aquele que tem somente dois divisores. Ou seja, quais são os dois divisores? O 1 e ele mesmo. Eu não posso falar que o número primo, recapitulando aí para trás, eu não posso dizer que o número primo é aquele que só divide por 1 e por ele mesmo. Porque o número 1 divide por 1 e por ele mesmo. E ele não é primo. Primo é aquele que tem somente dois divisores. O número 1 tem um divisor só. Ele não é primo. Então, a definição correta de número primo é aquele que tem somente dois divisores. Como não dava para eu saber se o 293 era primo de cara, eu testei as outras opções. Testei a B, se ele era par, não deu. Testei a C, não deu. Testei a D, também não deu. Testei a E, não deu. Então, só pode ser a letra A. Portanto, a resposta correta é a letra A. Questão 5. Também uma questão da Fundação Carlos Chagas, que caiu no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, e diz o seguinte: das 182 páginas de um relatório digitadas por Adilson, Benilson e Sevilson, sabe-se que o número das digitadas por Adilson correspondia a 2/3 do número das digitadas por Benilson. O número das digitadas por Benilson correspondia a 11/12 das digitadas por Sevilson. Quantas páginas Sevilson digitou a mais do que Benilson? Primeiramente, eu tenho que encontrar as páginas de Sevilson e de Benilson e fazer a subtração. Por quê? Porque eu quero quantas páginas Sevilson digitou a mais do que Benilson. As opções: letra A, 28, letra B, 22, letra C, 12, letra D, 8, letra E, 6. Então é o seguinte, se eu for fazer a análise desse exercício aqui, o exercício diz o seguinte: o número das páginas digitadas por Adilson corresponde a 2/3 do número das digitadas por Benilson. Então, Adilson corresponde a 2/3 de Benilson. O número de páginas digitadas por Benilson corresponde a 11/12 da do Sevilson. Então, Benilson corresponde a 11/12 de Sevilson. Então, olha só. Se a Adilson corresponde a 2/3 de Benilson, a Adilson está dependendo das páginas de Benilson. Se Benilson corresponde a 11/12 das páginas de Sevilson, então o Benilson depende do Sevilson. Agora o Sevilson não depende de ninguém. Então, na hora de eu montar esse problema, eu vou fazer o seguinte: o Sevilson, que não depende de ninguém, eu chamo de X. O Benilson não é 11/12 do Sevilson? Então o Benilson é 11/12 de X. Já o Adilson é 2/3 das páginas digitadas por Benilson. Então, 2/3 de 11/12. Como eu faço 2/3 de 11/12? É só eu multiplicar 2/3 vezes 11/12. 2 vezes 11,
22. 3 vezes 11, 36. 22 36 avos eu simplifico por 2, vai dar 11 18 avos. Então, a Adilson digitou 11 18 avos das partes digitadas por Cvilson, 11 12 avos de x. Então, o que eu vou fazer?